A estrada passava ao lado da casa grande, caminho de terra sombreado pelas árvores, por onde transitava o povo dos engenhos. Um dia, eu andava pelo mato, ali perto, em busca de ninhos de passarinhos e dos cajus que maduravam, quando ouvi um ruído forte e vozerio. Vinha pela estrada um zabumba a bater. Todos correram para ver o que era. Vi então um homem todo amarrado de cordas a carregar uma cruz, com outro de chicote na mão, batendo nele. Uma mulher de cabelos compridos, ajoelhada, chorava aos gritos: "Não mate meu divino filho." Trazia o homem coroa de espinhos na cabeça e corria sangue do seu lombo nu. "Não mate meu divino filho." E o zabumba batendo. Quis correr do lugar e não pude. As minhas pernas estavam enfiadas no chão. Quis falar, não tive voz. Sei que a minha tia Maria me carregou do lugar e perdi a fala. Deitaram-me na cama. A cara do homem ensanguentado e os gritos da mãe em agonia me ficaram para sempre. Não saía da minha cabeça aquele quadro. Foi neste dia que me apareceu a asma, a falta de ar, o puxado, como é chamado pelo povo, e que foi a desgraça de minha vida de menino. José Lins do Rego Cavalcante. Onde nasceu? Pilar, Paraíba do Norte, no Nordeste do Brasil. 3 de junho de 1901. Em menino, eu senti muito próximo a presença da morte. Em relação a si ou em relação a pessoas Não, queridas? em relação a um primo, que era como se fosse... Um irmão? Não um irmão, um pai. E tinha por ele uma expressão de admiração tão forte que a imagem de Deus que me vinha, quando eu pensava em Deus, eu tinha a imagem da cara desse meu primo. O meu Deus não era um Deus barbado, era um Deus de cara raspada. Esta é uma recordação viva e intensa que ainda hoje perdura. Você sabe quem foi José Lins do Rego? Não. Você já leu alguma obra de José Lins do Rego? Não. Você sabe quem foi José Lins do Rego? Eu lembro. Como é seu nome? Romário. Romário? Você já leu algum livro dele? Você já leu algum livro de José Lins? Sabe onde ele nasceu? Não. Nunca leu um livro de José Lins? Não. Você sabe o nome do seu colégio? José Lins do Rego. Bom dia. Bom dia. Como é seu nome? Rui. Você sabe quem foi José Lins do Rego? Sei. Quem foi? É um escritor. Eu sou primo dele. Você é primo dele? Como é seu nome todo? José Rui Lima Lins. Você sabe onde ele nasceu? Sei. Não sabe.
Já leu algum livro de Zé Lins? Eu comecei ali, mas não leio tudo, não. É da família dele? Sou. Mas não mora no engenho? Não. O engenho meu bisavô vendeu. Eu estava morando lá em Itapuá e eu desci para... que eu sempre quando tinha uma fuga, desci assim para conversar com o seu Vieirinha, né? Aí cheguei lá, me sentei como eu já lhe contei, a banco da destilaria, fiquei assentado. Você sentou aonde? No banco da destilaria. Era a destilaria de seu Vieirinha fazer aguardente, né? Aí Zé Lins do Rego vinha, se aproximou-se e assentou-se. Ele vinha de onde? Ele vinha lá da Casa Grande, tinha almoçado e vinha pra cá tomar uma fuga que lá tava na sombra, né? E eu conversei com o Zé Lins e perguntei a ele, ele chegou, falou, deu as horas, e eu perguntei, eu sabia que ele tinha ido. Aí ele disse, o senhor o senhor fez uma excursão pelo estrangeiro? Ele disse, eu fui, tive na Itália, tive não sei aonde. Eu digo, os estilos de lá, como é? Assim, o modo de trabalhar. Ele disse, ó, os carreiros gostam muito de enfeitar os bois de laço de fita nas pontas, né? Aí foi a ponta do boi, essa foi o que ele contou, né? Aí ele ficou por ali, eu não puxo. O senhor sabe que eu não tinha ideia para puxar a conversa, né? Eu fiquei por ali, eu não sei como foi. Que Você me disse que você apresentou a sua filha pequena para ele? Sim, isso já foi depois. Quem apresentou foi minha mulher, né? Bom dia, dona Beatriz. A senhora se lembra quando veio Zé Lins, aquela história que ele já contou? Me lembro. Como foi, dona Beatriz? Eu morava lá perto, na casa que ele falou. E lá... E onde era? No Engenho Itapuá? No Engenho Itapuá. Lá foi nasceu minha primeira filha. Então, que todo mundo gostava do engenho, a partir de minha madrinha, Vieirinha, tudinho. Aquela menina, eles gostavam demais. Então... Como era o nome dela? Lucrécia. Quando Zé Lins chegou, ele estava já um pouco, meio já adoentado. Veio passar uns dias aí madrinha mandou dizer, diga para Beatriz que quando for de tarde, ela arrume a menina bem bonitinha e traga para Dedé ver. Porque Dedé era o apelido dele. Aí eu arrumei de tarde, aí eu fui, levei, ele estava assim na rede. Então ele falou assim, ô madrinha, quantos vestidinhos ela tem? Aí madrinha falou, tem 21 vestidinhos. Aí ela falou assim, ele falou assim, ficou balançando com ela, seguradinho assim, em pé na perna dele, mesmo assim, pelos braços, e dizendo, a menina dos 22 vestidinhos. Repetiu muito, bem umas 3 para 4 vezes. Vários engenhos tinham capelas. Entre um desses engenhos que tinham capela e que eu tinha que visitar obrigatoriamente, sempre aos domingos, estava o engenho Itapuá. E lá em Itapuá eu encontrei a magnífica figura de Dona Maria, chamada Tia Maria, ou Maria Menina, que criou e era tia e mãe de criação dos Zé Lins do Rio. Essa é sua Tia Maria. Aquele é seu avô. Vá falar com ele. A minha madrinha era muito bonita. Ela era também muito boa, muito amiga de todos, dos moradores dela. Ela tinha a maior dedicação com todos e era uma pessoa ótima. Ela era fisicamente? Ela era numa estrutura dessa menina aí. Mas muito bem feita, muito bonita, muito arrumada. Minha madrinha só vivia arrumada. Ela só vivia nos trinques. Eu estava tomando café com ela. Às vezes me botava na cabeça da mesa, às vezes ela que ficava na cabeça da mesa. Uma mesa grande, senhorial. E nisso chegou a fulana, uma Joana qualquer, e o Rio Paraíba estava quase com a cheia toda. E ela perguntou, você como foi que atravessou o Rio Paraíba lá do outro lado para vir para cá, mulher? Aí, comadre Dona Maria, eu passei com água quase na altura do Sacramento. Sacramento já dá para entender, né? Quer dizer, a maneira como respeitosamente se tratava aquilo com o nome de O Sacramento. Então, Dona Maria tinha essa memória viva e contava tudo. Contando tudo, eu aproveitei para saber alguma coisa a respeito da vida de Zé Lins do Rio. A vida sempre me preocupou muito, desde a mais tenra infância.
porque sem ter tido mãe, tendo a minha mãe morrido eu, com apenas o filho com 6 meses de idade, eu sempre senti uma ausência. E essa ausência era uma coisa terrível na minha formação. Sempre tive essa angústia de não ter tido irmãos, de ter sido só. Era uma criança frágil, saúde frágil, tinha aquela crise, havia crise de bronquite, ou sei lá, de tosse, de puxado, e ela tinha um cuidado especial para, evidentemente, o menino não piorar da situação em que tinha. Com aquele carinho que já frisei, de que ela se sentia quase mãe 2 vezes dele, mãe porque ele não tinha mãe, e mãe porque passaram a criança para ela ser a mãe. Então, aquilo fez desdobrar, multiplicar o carinho, o zelo e o interesse, não diria que chegou ao excesso, mas ela vigiava o quanto podia. O menino, por sua vez, peralta e meio, diria, burro, curto de inteligência. Então, ela referia, olha, o José não queria saber de ler, ou não queria aprender a ler. Botei na escola com a nega Salomé. A nega Salomé chegou a se alfabetizar primeiro do que ele. Só que depois, quando aprendeu a ler mesmo, realmente, ele lia tudo. Ele vinha de férias para lá, para Itapuá. Era medonho, muito impossível. Papai dizia que era impossível, que era medonho. Era? Era. Tem alguma história dele, assim, que a senhora se lembra? Só que ele falou assim, que o Miné, o apelido de meu pai era Miné. Hermenegídio o nome dele, mas o apelido é Miné. Ô Miné, tu queres que eu faça um discurso falando sobre quê? Aí ele se trepava em qualquer monumento, uma coisinha altinha que tivesse. Aí papai disse, você quer ser um menino para me aperrear? E ele ficava sempre em volta de papai. Aí dizia, menino para me aperrear. Então, o que é que você quer que fale? Quer que fale sobre Rui Carneiro ou Getúlio Vargas? Papai dizia, fala sobre Getúlio Vargas. Disse que ele falava tanto no mundo. Falava. Papai disse que disse. Aí papai, como naquele tempo não tinha meio de se expressar melhor, disse, esse menino vai dar para coisa. Papai dizia. Quando era miúdo, o que é que ambicionava como profissão? Maquinista de estrada de ferro. Admirava muito os trens que passavam do outro lado do rio e eu admirava profundamente esses tipos. Inclusive um que chamavam de Chico Diabo, que era um preto de muito nome na estrada de ferro, pela sua perícia e mania de velocidade que tinha em dar aos trens. Era uma admiração mais do que um desejo, era admiração por uma coisa que me parecia extraordinária, que era ver uma máquina, aquilo que andava sem animais, andava sozinho. Nesse tempo não havia automóvel ainda. Ele era trabalhado sujo, desajeitado, roupa suja, não mudava, tirava as botinas e o cabelo degrenhado, não mudava a roupa, não tomava banho. Era um tipo assim, um tipo diferente. A esposa de Ana Maria tinha também uma vigilância maior, porque o próprio rio cheio, nessa época de cheio, apresentava um perigo. Então o Paraíba, quando vinha, era bravo. Ele descreve isso, né? As cheias do Paraíba. E não deixava ele se relacionar com a molecada? Com a molecada do engenho, porque então aí era o outro perigo. Não era o da voragem das ondas do rio, mas da onda da safadeza, né? Das neguinhas que passavam, das primas que ele ficava olhando as coisas, etc. As roupas menstruadas das meninas, que aquilo para ele era um deslumbramento. Então, as primas do Recife, que ele relaciona, não sei os nomes. Maria Emília Vieira Cavalcante. Qual é o seu parentesco com José Lindo Rego? Prima. Ele era sobrinho da minha mãe. E como ela se chamava? Maria Lins. Era a tia Maria? É, tia Maria. E como ele era? Como era ele como menino, assim? Como é que ele se comportava? Como era que era ele? Ele era impossível. Era interno no colégio de Itabaiana, ele. E mamãe arrumava a mala dele, tudo. Ele ia embora. Quando era nas férias, ele voltava com a mala, não é? Quando mamãe abria a mala, só tinha um livro. Ele era muito distraído. O que ele pegava, passava, ia para o gavetão. O que pegava, ia. Não queria saber a cor. Aí vestia. Quando eu nasci,
Ele fala que teve muito ciúme. Depois ficou louco por mim. Eu pequenininha. Maria Emília, o Zé Lino não quis casar com você, não? Não. A prima? Não. Casava eu queria muito bem a ele, ele me queria muito bem, mas era assim, irmão. De manhã cedo tocava, apitava o engenho, os homens começavam a trabalhar, depois fazia aguardente, moía algodão, descaroçava algodão. Era muita coisa e o engenho, o açúcar. O bagaço da cana, quando estava quase seco, faziam aquele coisa enorme, não sabe? Eles subiam, saía escorregando. Ele fazia muitas amizades com os molequinhos do engenho, não sabe? Era muito querido e fugia muito para tomar banho de rio. Sofria de um puxar, de asma. A asma antigamente era trancada no quarto, não saía. E ele vivia trancado no quarto. A única coisa que eu aspirava e que me identificava com a adolescência era ser estudante de direito, ser aluno de direito. Você? Fui estudante, me formei em Recife, fui bacharel em direito. Ele foi estudar direito porque, não, como todos os outros nordestinos que não têm vocação para a medicina nem para a engenharia, só havia outra opção que era estudar direito, né? Agora, ele não deu a menor importância ao curso. Ele passou em todas as matérias com um simplesmente, que era a menor nota que dava aprovação, sabe? Até se costumava dizer, fulano passou com um simplão. Vivia pelos corredores, a cantar as óperas e operetas da época, e a pôr apelidos nos bedés, nos professores e nos alunos, né, a tomar parte em todas as brigas políticas da época, a se manifestar sempre contra o governador. Quando o avô mandou dinheiro para ele entrar no quadro de formatura, ele gastou todo o dinheiro tomando cerveja nos bares de Santo Amaro, que é onde está a Faculdade de Direito, e não entrou no quadro de formatura. Ele tinha um mundo do engenho que era o mundo dele, em que ele se apropriou, ele administrava esse mundo, o mundo do engenho, o mundo daquele cheiro da bagaceira, né, do cheiro do melado, aqueles tipos, paparrabo, aquelas coisas. E ao mesmo tempo, quando ele foi para Recife, né, então ele conhecia um outro mundo. Então Gilberto Freire era um extraterrestre, era um ET que vinha de Harvard, falando inglês, falando de autores que ele nunca tinha lido, com outra visão
Nesse ponto, eu acho muito interessante a fusão dos dois, né, desses dois mundos, não é? O Vladimir, é o seguinte, agora mesmo na academia, há pouco tempo houve um debate sobre modernismo, Semana de Arte Moderna. Eu acho que a Semana de Arte Moderna não criou nada, é uma coisa completamente estéril, entendeu? Criou alguns... Foi um movimento badalativo feito por plutocracia, correu dinheiro, né? Os grandes correu dinheiro, mas não teve. O modernismo brasileiro começou, na realidade, com esse pessoal do Nordeste, entendeu? Essa junção de um homem culto, como era Gilberto Freire, não é, com um primitivo, como Jardim do Rio. Então, você veja, 31, foi quando começou o modernismo brasileiro. Poxa, juntar na mesma foto, Graciliano, Jorge Amado, Jardim do Rego, Raquel de Queiroz, pô, tá todo mundo em atividade. Se você for ver, Menino de Engenho, tá aí, Menino de Engenho, Caetês, entendeu? O 15 tinha saído há pouco tempo, 2 anos antes, entendeu? O Jorge Amado estava começando o Cacau, entendeu? Jorge de Lima estava fazendo a mudança dele de parnasianismo para o modernismo, entendeu? Valdemar Cavalcante, o Olívio Monte, tem um outro aí, Aurélio Buarque de Holanda. Você não tem, nessa época em São Paulo, reunir não tem. Você pode ter, eventualmente, o Oswaldo Andrade com o Mar de Andrade, Menor Del Pique, a Vila Lobo não tem nada a ver com isso, estava lá. Não tem. Quer dizer, o modernismo brasileiro realmente começou nos anos 30 e com essa turma, a turma dos nortistas. Sente-se frequentemente angustiado? Sem dúvida, eu não sou uma figura liberta das angústias, porquanto de vez em quando sou assaltado pelas dúvidas sobre a saúde, e isto me transtorna, e me acabrunha, e me faz, como nós chamamos lá no norte, de jururu. As chamadas idiosincrasias de José Luiz do Rego, um homem que de repente virava um menino, tanta era a alegria que ele achava na vida, no outro dia chegava e estava muito triste, muito deprimido, porque ele sofria, ele se abatia, ele dizia, o jeito de nós vamos lá com o Jorge de Lima, o nosso poeta que era médico. Ele ia tomar uma injeção. Ele dizia, eu vi várias vezes, subimos o 8º andar lá do edifício Odeon, na Cinelândia, e Zerim chegava, avisava o Jorge de Lima que já estava para aplicar a injeção no outro cliente, vinha com a mesma injeção, ficava no Zé Lima. Pronto, já tá bom, vai embora. Não vai morrer nada. Tinha aquelas crises e tal, mas era muito misterioso. Ninguém estava... Ele não se, pelo menos com os amigos mais próximos, como eu e os outros, ele não se abria, não. A gente ficava e nem ninguém perguntava nada. No dia a dia dele, realmente, ele tinha outras válvulas de escape, né? E, inclusive a banheira. Quando ele tinha problemas muito sérios, ele ficava na banheira e não queria sair da banheira. Tem gente que vai para debaixo da mesa, tem gente que vai para a cama. O Zé Lins ia para a banheira e ficava horas, às vezes dias até, né, sem querer sair da banheira, porque era ali o refúgio dele. E nós almoçávamos frequentemente na Colombo, né? E na Colombo ele inventava histórias a respeito dos garçons, sabe? Ele dizia, esse garçom aqui, o apelido dele é Peitão, ele é amigado com um fuzileiro naval. Tudo ele inventava, sabe? E ele tinha raiva... Isso no Rio de Janeiro. Dos garçons não era propriamente uma raiva, tinha uma rivalidade porque ele era ardorosamente fã do Flamengo e os garçons da Colombo eram todos do Vasco. Né? Por isso ele inventava essa história para se vingar. Depois de beber muito uísque, muito vinho, nós saíamos bêbados, descíamos, atravessávamos a galeria dos empregados no comércio, íamos de braço dados, nós três, pela Avenida Rio Branco, e fazendo as maiores loucuras. Ele tirava os jornais da banca, não pagava, mas todos conheciam ele. Entrávamos na Rua do Ouvidor, ele procurava ver se havia correspondência para ele na livraria Gé Olímpio. Estava sempre no fundo da livraria Graciliano Ramos. Ele dizia, como vai, velho Graça? E não dava muita importância, né? Porque eram concorrentes. E mais adiante, estávamos em frente ao sobrado, onde havia a representação da Companhia Editora Nacional, e ele dizia, gritava, Otávio Marcondes, aparece aí, seu fresco, seu puto, seu safado. Sabe? E o Otávio aparecia na varanda e repelia, respondia aos insultos, sabe? E aquela gargalhada. Depois prosseguimos até a Rua 1º de Março, onde havia uma mercearia em cujos fundos
se servia um uísque legítimo, aí nós íamos curar a bebedeira com o uísque. Eu, quando estudante de Direito, ele... A gente vai pegar do avião. Sim. É uma desgraça, tudo conspira contra nós, né? Do mar ao avião, até a aviação. É assim, também tá danado. Só falta aparecer um cachorro latindo aqui. Eu uma vez, eu fui ensinar, eu não gosto de dirigir teatro, não, mas houve um tempo que eu fui forçado a dirigir. Eu dirigi um grupo de estudantes e operários. Aí eu ensinei uma tragédia grega, Antígona. Aí, na hora mais trágica, a hora que tem um diálogo entre Tirésias, né, e Creonte, o tirano e o profeta. Aí os dois, eu botei os dois assim Aí, rapaz, no dia da estreia, no momento desse diálogo, entrou um cachorro e se postou no centro do palco. Eu nunca vi um cachorro mais interessado em teatro. Porque o Tirésia dizia um negócio, ele olhava. Aí o outro dizia, ele olhava. E o público, as gargalhadas, rapaz, estragou a minha da gente. Depois vieram perguntar, rapaz, que ideia genial você teve. Imagina. Mas vamos voltar. Você não acha hoje os José Lins bastante injustiçado em face editorialmente? Como isso... ele está muito injustiçado e não é só editorialmente, não. Eu acho que José Lins do Rego é um injustiçado pela crítica brasileira. Ele teve, quando em vida, algumas pessoas que reconheceram o mérito dele. Mas hoje eu acho Zé Lins um escritor injustamente deixado de lado. Porque eu lhe digo com franqueza, no meu entender, essa obra única, que é formada por 2 romances, Pedra Bonita e Cangaceiros, não fica a dever nada à grande obra de Guimarães Rosa, o Grande Sertão Veredas. O Glauber adorava o Zé Lins. O Glauber tinha todos os livros de Zé Lins em casa. Adorava. E claramente me disse que a primeira parte, porque eu tinha lido praticamente toda a obra do Zé Lins do Rego, eu conhecia bem. Então, eu reconheci a Mãe dos Cangaceiros, a primeira parte do livro, Cangaceiros, que é a Mãe dos Cangaceiros, eu reconheci na primeira parte de Deus e Diabo. Eu falei isso pro Glauber. O Glauber falou assim, é Pedra Bonita e a Mãe dos Cangaceiros. Então, a primeira parte, não, na segunda parte, delirante de Deus e o Diabo, a Mãe dos Cangaceiros está presente. E a primeira parte é Pedra Bonita. Não tem... Pô, só falta ter o mesmo nome, Bento, em vez de ser Manuel, né? Só falta ser, mas é a mesma coisa, é a mesma situação. E a própria família do Zé Lins do Rego, a Betinha, na ocasião que o filme saiu, ela questionava isso, chegou até mesmo a pensar entendeu? Em questionar isso, entendeu? Falar para ele, enfim, pedir alguma coisa, né? Falei, pô, afinal tá usando a obra do meu pai. Mas eu acho que ele tinha consciência disso, sim. Olha, eu acho os 2 maiores romancistas do Brasil no século XX e acho que os 2 maiores romances escritos no Brasil no século XX são Fogo Morto e O Grande Sertão Veredas. O Zé Lins sofria com os personagens dele. O Zé Lins sofria com o mestre Zé Amaro, não é mesmo? O Zé Lins se emocionava, se empolgava, ele dizendo, você vai ver o que aquele moleque do Vitorino Paparrabo vai fazer. É um velho formidável. E eu sinto isso também em Guimarães Rosa. O Rosa vivia muito a angústia daqueles seus personagens, como o Zé Lins também. Qual teria sido a obra literária que mais influenciou a sua formação intelectual? A minha talvez tivesse sido o Le Rouge et le Noir de Stendhal.
talvez tivesse sido um livro fundamental da minha adolescência e da minha mocidade. Ele foi apresentado a mim e a Odilon Ribeiro Coutinho por Gilberto Freire. Mas nós tivemos muito mais encontros, nós três, Zé Lins, Odilon e eu, do que com Gilberto. A relação Gilberto Freire e Zé Lins do Rego. O Gilberto Freire dizia com toda a letra, eu o moldei, é como se fosse uma escultura em minhas mãos. É altamente desagradável. Inclusive, uma coisa eu disse, como escritor, eu prefiro José Lins do Rego a Gilberto Freire. Perfeito. Tá certo? Se foi ele que moldou, José Lins do Rego, por que é que Dona Ciá e o filho Padre não chegam nem perto de Pedra Bonita e Cangaceiros? Ou de Fogo Morto? Ninguém sabe o que é isso. Ninguém sabe nem o que é. Que título é esse? Não é? Não é verdade? Quer dizer, ele não sabia escrever um romance. Agora, Zé Lins do Rego sabia. O Zé Lins do Rego, no meu entender, foi muito mais longe. As últimas consequências, muito mais na frente. Do ponto de vista da injustiça social, por exemplo. Muito mais na frente. Talvez até sem querer. Mas ele, como denúncia, os livros de Zé Lins vão muito mais adiante. Muito mais adiante. Gilberto Freire era um grande escritor. Tem o livro dele é um livro fundamental para se entender o Brasil. Agora, uma coisa dessa tem que ser dita, é que ele só pensou no negro que morava na Casa Grande. Ele nem pensou na senzala e muito menos no eito e ainda menos no quilombo. Quer dizer, o negro dele é o negro doméstico e domesticado. No caso do Moleque Ricardo, eu tenho um fascínio por aquele tema. Eu acho que o Zé Lins, ele teve a oportunidade de ver, quando foi estudante em Recife, o surgimento dos movimentos sindicais, que se deu lá em Recife. E ele registrou isso, documenta isso no Moleque Ricardo. Então eu achei que, sabe, a mim me interessava o personagem Ricardo, entendeu? Me interessava o choque do Ricardo com aquele mundo de onde ele vinha, entendeu? E a volta do Ricardo, a mistura dos dois livros, Moleque Ricardo e Usina, era o que me interessava. O meu filme do Moleque Ricardo terminaria exatamente como acabou acontecendo no Engenho Itapuá. O engenho foi invadido pelos sem terra. E o Moleque Ricardo, o livro, termina com migrantes que passam pelo engenho mortos de fome, que não tem por onde ir, porque tem uma seca danada, e eles ficam em torno, né, do engenho, em torno do armazém do engenho, que é o lugar onde o Ricardo está tomando conta. No momento que ele se vê ali, entendeu, cercado pelos retirantes e ouvindo as crianças gritando de fome e as pessoas reclamando do lado de fora e gente sofrendo do lado de fora, para ele é insuportável aquilo, entendeu? Ele resolve então escancarar a porta do armazém, entendeu? E deixar a malta entrar, entendeu? Para atacar os sacos de farinha, e ele é morto aí nessa situação. Pá. E a farinha sobe, né? E eles rasgam o saco de farinha, enfim, até ela ficar branca. Eu terminaria o filme assim. Esse projeto ficou abortado ali, eu levei para a Embrafilme e aí o Roberto Farias, que era o diretor da Embrafilme naquele momento, me disse que não haveria chance de se produzir um filme sobre aquele assunto naquele momento. Era na época da ditadura? Era a época da ditadura, aí eu abandonei o projeto. O Zé Lins tem elementos permanentes e o Gilberto Freire nem sempre. Ficará mais ou menos como um escritor frustrado. É horrível dizer isso, né? Porque eu admiro. Mas, no fundo, o Gilberto Freire seria o romancista que o Zé Lins foi. O Zé Lins admirava, sinceramente. Foi a maior admiração do Zé Lins, foi o Gilberto Freire. Não há dúvida nenhuma. Era o deus dele, né? E o Gilberto Freire se colocava um pouco assim como o dono do Zé Lins do Rego. Zé Lins do Rego existe porque eu existo. Se não fosse eu, Zé Lins do Rego seria um autor de subliteratura. Não é bem assim. Eu comparo muito o papel de Gilberto Freire em relação a Zé Lins do Rego com o de Hermílio Borba Filho em relação a mim, que foi quem primeiro me colocou nas mãos
o teatro de Garcia Lorca, por exemplo, exerceu um papel fundamental sobre mim. Essa mesma coisa teve Zelinho do Rego. Agora, Hermílio jamais iria dizer que me forjou, me moldou como escritor, o que não é verdade, né? E ele não diria isso. Mas havia entre eles dois uma coisa, vamos dizer assim, uma amizade... amorosa. Eu definiria como uma amizade amorosa, como foi a de Montaigne, por exemplo, com Etienne de la Boétie, né, e de vários outros intelectuais, né, ao longo da história. Houve dois santos da Igreja, São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, que diziam que eles eram uma alma só em dois corpos. E não há nisso nenhuma conotação sexual, não, sabe, creio eu. Hedonistas, às vezes. Os dois muito sensuais. Gilberto e Zé Lins podem ser definidos como pessoas muito sensuais e até diria eróticas. Ditava Zé Lins para mim o discurso de posse na academia. Ele foi eleito para a vaga deixada por Ataúfo de Paiva. E ele de vez em quando perguntava: o amigo está gostando da frase? Da frase. Mas houve um momento que ele disse assim: venho ocupar a vaga de um acadêmico, não, desse homem brilhante, que chegou ao Supremo sem nunca ter redigido uma lei. E chegou à Academia Brasileira de Letras, sem nunca haver escrito um livro. Eu digo: Zé do Rego, mas você não pode dizer isso antes de chegar à Academia. Ele virou assim para mim e disse: eu não sabia, que depois de tantos anos, que o amigo não gosta de dizer a verdade. Ele era um homem comum, embora filho de menino de engenho, né? Ele tinha esse contato, porque a infância, isso ele narra muito bem, tanto no Menino de Engenho quanto no Meus Verdes Anos, né? Esse contato com o povo, os amigos dele foram Moleque Ricardo, não é? Ele tem essa empatia com... Ele não tem realmente essa posição, digamos assim, olímpica do Gilberto Freire, que foi estudar nos Estados Unidos, entendeu? Eu aprendi inglês, eu nunca soube inglês, né? Vivia quebrando a cabeça. Então, daí essa admiração que ele tinha para quem sabia inglês, né? Então, o Zé Lins, por todo motivo, foi um grandíssimo tipo humano que soube criar tipos humanos admiráveis. Paparrabo! É a mãe feito uma égua! É a mãe! Capitão Vitorino Carneiro da Cunha! E não me faz favor, paguei patente, Capitão Vitorino. E essa burra, capitão, cadê o rabo dela? Quem papou o rabo da burra? Vá perguntar à tua mãe. Sou homem da lei. Se querem na ponta do punhal, é comigo. Quero respeito. É a mãe! Conta-se que Adhemar de Barros vivia muito marginalizado pelos intelectuais, não é? Porque não era uma figura das mais simpáticas, não é? Adhemar de Barros era o Paulo Maluf da época, não é? Mais ou menos. Então, de maneira que quando ele era prestigiado por algum intelectual, ele ficava muito contente. E havia um escritor gaúcho, uma figura muito querida no tempo de Zé Lins, que era Álvaro Moreira, e que era uma pessoa extrovertida e coisa, e a família de Álvaro Moreira tinha relações de amizade com Adhemar de Barros. Então, Álvaro fazia tudo para os intelectuais amigos dele irem visitar Adhemar e coisa. E chamou Zé Lins, e Zé Lins se recusava. Eu quero negócio com o Adhemar de Barros, não, você está conversando, mas depois de muita insistência, resolveram ir, né? Quando chegaram lá na casa de Adhemar, Dona Leonor, que era a esposa de Adhemar, disse: vem chegando aí agora o autor da mais bela página de literatura já escrita em língua portuguesa. Aí recitou um trecho de Meus Verdes Anos decorado. Aí Adhemar disse: protesto. Essa não é a mais bela página. A mais bela página de literatura de língua portuguesa é esta. Aí disse um trecho de Fogo Morto, né? Também de Zé Lins do Rego. Quando terminou, Zé Lins estava seduzido. Ele que era o homem da impossibilidade, né?
Aí quando ele saiu, disse que ele agarrou do braço de Álvaro Moreira e disse: mas, seu Álvaro, como é difícil ser homem público neste país. Quantas calúnias eu não já tive que ouvir desta figura encantadora que é Adhemar de Barros. E saiu por aí. Era o nosso lugar de almoço. Confeitaria Colombo. Onde estava a turma do Flamengo da ala do Dragão Negro. Me lembro de um dia que o Conde Dom Ribeiro Coutinho, nós almoçamos. Lembro que pela primeira vez, tanto os Elins quanto eu, tomamos o vinho francês Medoc, pago por Odilon, naturalmente, o grande usineiro. Saímos os três para o Maracanã para ver um jogo amistoso entre Flamengo e Racing da Argentina. Então nós fomos para essa tribuna, aquelas cadeiras azuis da tribuna do Maracanã, e de repente chega a essa tribuna e senta 2 ou 3 filas atrás, uns 10 casais argentinos, os paredros do Racing, acompanhados por Fábio Carneiro de Mendonça, e acontece que o jogo vem 1-0, e o Zé Lins vibrava como o mais radioso dos torcedores de futebol que pudesse existir no mundo. Ele se levantava, erguia os braços e gritava: uma vez Flamengo, sempre Flamengo, viva o Flamengo. O negócio dele, o Flamengo para ele era um estado de espírito. Acontece que o Racing empata. E os argentinos aqui atrás, o que era muito natural, mostram o seu contentamento com o gol do seu time. O Zé Lins não gostou nem do empate, muito menos da comemoração pelos argentinos ali junto dele. Porque ele era o próprio Flamengo. Acontece que o Racing faz o segundo gol. Aí os argentinos não se contiveram, se largaram em celebrações altas. Ele olha para trás e vê que Fábio Carneiro de Mendonça está também rindo, porque era tricolor. No fundo, o tricolor não é os tradicionais adversários, Fla-Flu. Uma derrota do Flamengo, de algum modo, alegrava o pó de arroz. O Zé Lins se vira para ele e diz: ô Fábio, eu sempre já soube que tu davas, não sabia que tu estava dando para a Argentina. Vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até... A loucura dele, ele não me perdoava, eu sei, não é? Flamengo. Não, o Flamengo era ele, delirante, né? Eu era Fluminense. Flamengo. Flamengo. Quem não era Flamengo, eu era Vasco. Eu sempre fui Vasco, não sei porquê, desde novinha eu era Vasco. E ele ficava com você? Mas tinha horror, tinha brigas comigo enormes, queria me fazer eu largar de ser Vasco. Daniel do Rego, como se sabe, foi um flamenguista fanático e teve cargos na Confederação Brasileira de Esportes, antiga CBD. Ele foi, inclusive, presidente de uma delegação que foi disputar o Sul-Americano em Lima, no Peru, num jogo lá de empate. Ele reclamou que o Zizinho teria dado uma entrevista e que o Zizinho era um mercenário, porque não tinha jogado tudo, era um homem que jogava por dinheiro. Isso saiu na imprensa brasileira e saiu na imprensa internacional. E o Zizinho nunca perdoou isso. O Zizinho se desligou da delegação, não pediu licença para ninguém, veio embora e nunca perdoou. Pouco antes de morrer, o Zizinho deu uma entrevista para um canal de esporte lá no Rio, e o Zizinho perguntasse ao Zizinho se ele tinha alguma mágoa de algum técnico, Otto Glória, Flávio Costa, Zé Moreira, de algum jogador. Disse: não, eu estou velho, já estou no fim da minha vida, não tenho mágoa de ninguém, só de uma pessoa, do doutor Zé Lins do Rego. Devido a quê? Devido justamente a essa acusação. Quando o Zé Lins tomou conhecimento que o Zizinho tinha, sem licença de ninguém, tinha voltado para o Brasil e que isso ia criar um caso, não só na própria CBD, mas também com a torcida brasileira, poxa, o maior jogador brasileiro fora da seleção, e não foi demitido, ele se desligou. O Zé Lins do Rego entrou numa crise e foi para a banheira. Primeira coisa, ficou na banheira 2 dias para evitar a imprensa e evitar problema qualquer. E aí, o Zé Lins era reincidente, porque ele não aprendeu, ele já tinha feito isso. O Jair Rosa Pinto, outro grande jogador, esse do Flamengo. O Flamengo tinha perdido e ele entrou no vestiário para dar um abraço de solidariedade. Quando ele abraçou o Jair ainda estava com a camisa 10, né?
ele viu que a camisa estava seca. Ele apalpou o Jair e disse, mas você não suou a camisa. Saiu do campo, 90 minutos correndo e você não suou a camisa. Aí tirou a camisa do Jair, levou para a Galeria Cruzeiro, montou num carro, montou no capô de um carro e fez um comício contra o Jair e queimou a camisa do Jair, para provar que a camisa não estava molhada. Quer dizer, que Jair também era um mercenário, não tinha suado a camisa. Olha, esse homem é um homem extraordinário. É um homem extraordinário que precisa... Ele, se não fosse romancista, seria um grande personagem de romance. Um dia nós fomos a um jogo no campo do Botafogo, aqui na Rua General Severiano, era aqui, né, em Botafogo. E o Flamengo deu o maior vexame, porque eu não me lembro o que aconteceu. Aí o time do Flamengo sentou em campo, se recusou a terminar o jogo, os jogadores sentaram em campo e o Botafogo, que estava ganhando por 5-2, se eu não estou enganado, foi declarado vencedor, porque o vencido sentou em campo. Não sei se foram os jogadores expulsos ou qualquer coisa. Foi um vexame completo. E eu, com os Zelinhos, nós íamos saindo e saímos por dentro da social do Botafogo. Mas aí veio um daqueles arruaceiros, como sempre, e de repente deu um tapa, assim, atrás, na nuca, não machucou, mas deu um tapa no Zelinhos. Aí o Zelinhos virou para ver o que era, que estava agredindo ele. Nessa hora fechou o tempo e eu me vi no meio de um rolo completo, não sabe? Alguém me agarrou pelas costas, assim. E eu, sem saber quem era, né? Porque fiz assim, para me livrar do sujeito que estava me agarrando pelas costas. E no que eu fiz assim, a minha mão pegou no dente dele e deu um talho aqui. Aí, muito bem, acabou a briga e tal. Eu fui para casa, eu tinha 15 anos, né? Com a mão assim, disfarçando e tal, mas com um talho na mão. E meu pai viu. O que foi isso na sua mão, filho? Não, papai, foi uma briga lá, uma bobagem e tal. Mas que briga? Como é que foi? E eu disse, não, foi assim e tal. Contei para ele. Ele disse, mas não vai mais ao futebol. Eu disse, mas papai, eu fui com os Zelinhos. Ele disse, por isso mesmo, é um irresponsável. É Flamengo doente, você também, você se mete em briga. Mas no jogo seguinte estava eu lá com os Zelinhos, ficou por isso mesmo. Tem uma fotografia dele famosa, beijando a bandeira do Flamengo. Ele está aos prantos. Ele está aos prantos. Visceral. Aos prantos. Ele tá, é impressionante. É uma cara devastada pelo pranto, beijando. Então, essa paixão pelo Flamengo esconde, evidentemente, uma falha dele. É a melancolia dele. É tudo que ele não teve que o Flamengo podia dar. Uma vez Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no carro. É o ai Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo até morrer, eu sou. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. Ele descia muito e ia brincar com esse menino. Às vezes o dono do barracão saía, ia para João Pessoa, e ele ficava tomando conta do barracão, o rapazinho. E a arma estava pendurada em cima. Ele foi e tirou a arma, não sabia que estava armada com a bala e atirou nele, mas ele não morreu logo, não. Meus avós estavam lá, não souberam de nada. Abafaram? Abafaram, não souberam nada. Ele tinha consciência dessa morte? Ele sabia disso que tinha acontecido? Ele era tão nervoso. Era uma coisa demais mesmo. E você acha que foi devido a isso? Eu acho que sim. Esse era um episódio que mamãe não falava e não queria que ninguém falasse. E muita gente da família não sabia. Nem agora? Nem agora. Muita gente da família não sabia. Ela não queria que ninguém falasse. Meus avós morreram e não souberam. E eles estavam lá no engenho. Os dois.
As pessoas fizeram de forma que ele não tomasse Ele não souberam, não. para proteger ele. Eles dois. Mas o rapaz foi logo para Pilar. Mamãe arranjou lá o papai e mandaram ele para Pilar. E lá ele morreu. Essa história meu pai guardava em 7 chaves. Ele nunca falou para a família, para os filhos, para os amigos desse acontecimento. Foi uma coisa que magoou e marcou profundamente uma pessoa tão sensível como ele era, ter acontecido um drama desse. Tanto que a família escondia isso, a própria tia Maria, os outros. Foi recentemente um repórter de São Paulo, entrevistando uma irmã dele, Marimília, de 96 anos, que ela resolveu então contar esse fato. Fato esse que não se comentava, não se falava. Eu acho que esse fato deve ter traumatizado profundamente ele. Influído até na sua Não influído, obra, né? Não só na sua obra, mas no seu temperamento. Porque ele era um homem dado a momentos de tristeza, intercalados por momentos de alegria, de euforia, de brincadeira. E com esse fato foi muito doloroso. Ele tirar a vida de um menino junto com ele. Ele era de uma... O que ele fez com Graciliano, por exemplo? Não, ele tirou Graciliano da prisão, levou para a casa dele. Meu pai tinha uma coisa que eu acho lindíssima. Como ele foi muito carente, teve uma infância muito infeliz, cheia de perdas, ele não ficou uma pessoa amarga. Ele era uma pessoa generosa, ele queria que os amigos brilhassem, ele não competia com os amigos. Eu não sabia essa história, mas desde que você me contou, que muita coisa que me era obscura na personalidade de Zé Lins do Rego, para mim fica clara com isso. E agora eu entendi o final da charada, tá certo? De onde vinham as contradições de humor de Zé Lins do Rego. Quer dizer, esse fato é um fato que marca qualquer pessoa. Principalmente uma pessoa sensível, como ele era, né? Um escritor, uma pessoa que tinha o fato de matar um companheiro, talvez de brinquedo, né? Deve ter sido uma coisa horrorosa para ele. E ele deve ter ruminado isso, coitado, a vida inteira. Talvez essa instabilidade, né? É preciso ver que a literatura dele começa, né, com o Menino de Engenho, começa com a morte, um assassinato, né? Um assassinato até de certo ponto metafórico, o pai matando a mãe. Que, aliás, o Walter Lima Júnior, quando fez o filme, começa com essa cena. O garotinho olhando a mãe saindo, ele está com camisola, com a mão no peito e caindo morta, assassinado pelo pai. Quer dizer, aquilo que o italiano chama de fato de sangue. Houve um fato de sangue na vida do Zé Lins. E esse fato o marcou. Agora, de tal maneira ele está inocente, entendeu? Que ele não entrou, digamos assim, não fez moça nele. Apenas deu a ele uma certa instabilidade emocional. Daí, talvez, esses ciclos, essa ciclotimia dele entre a grande exaltação e a grande tristeza. Falava-se nisso, mas muito misteriosamente. Ele nunca falou comigo sobre esse assunto. Eu sabia disso, Valdemar falava, contagiava os amigos dele assim, ele hoje está deprimido, está pensando no menino. Parece que foi uma coisa que marcou profundamente a ele. O Valdemar Cavalcante. Eu me lembro de uma vez, eu encontrar o Zé, procurar para o Zé Lins e tal, cadê ele? Está muito deprimido, deve estar pensando no menino. Agora, você tem duas maneiras de administrar a memória. Uma, administrar a memória em proveito próprio. E você então só lembra as coisas grandiosas. Meu pai foi formidável, pinta o teu futuro, o teu passado, faz da tua memória uma moldura de glória, para rimar com memória. Então você só lembra aquilo que é positivo. É uma maneira de administrar a memória. Agora, um homem como Zé Lins do Rego, né, profundamente inteligente, sentimental, humano, sobretudo humano, uma grande humanidade, ele quando apela para a memória, quando vai administrar a memória dele, ele administra a memória negativa. Por quê? As pessoas que não existem mais, Bandeira, né? Onde estão todos eles dormindo profundamente, entendeu? Onde está a vovó Totônio. Então, a tia Mariazinha do Zé Lins do Rego, né? O Lula, ele vê que não tem os vilões são simpáticos, fazem parte do contexto, digamos assim, melancólico, de um contexto que acabou. Sobretudo, então isso não quer dizer que seja o negativismo, mas é uma maneira de ver a memória como, não vou dizer que o nostálgico, mas com melancolia. O Zé Lins, então, ele não era nostálgico,
ele era melancólico. É uma diferença muito grande, porque a nostalgia é o saudade daquilo que a gente teve que acabou. A melancolia é a saudade daquilo que a gente não teve. Ah, tinha um sobradão. Aquele sobradinho eu tirei muito retrato lá. Ia eu e o cartório todinho tirar o retrato lá. E eu tirava o canto melhor que eu achava era ali dentro do sobrado, no sobrado velho. Chamava o nome de sobrado velho. Eu não sou nada de lá, mas tive pena de ter destruído o sobrado. Tinha a primeira comunhão no fim do ano. Era uma festa, madrinha fazia questão de reunir aquela meninada todinha na mesa da casa dela. Maria? Sim, Maria menina, a minha madrinha. Dava aquele lanche enorme, era uma festa. Não era, eu me lembro muito. Essas coisas aí eu não me esqueço nunca. E a mesa redonda botava toda a comiduria assim. O cara, quando queria, puxava e chegava a mercadoria que a pessoa quisesse, a alimentação que a pessoa quisesse, chegava na mesa redonda, né? Girava? Girava, rodava assim, ficava os pratos tudinho, aí chegava, se eu queria uma caixeira, vamos passar uma caixeira, vem pra mim, eu tirava a minha, ia pra outra, e tal, era assim. O povo fala do senhor de engenho, mas o senhor de engenho não era tão ruim que nem o povo diz, não. A senhora conheceu o seu Zé Ribeiro, foi lá? Foi ele quem chegou lá. Eu já nasci e me criei lá em Itapuá. Foi ele chegou com uma mala de fazenda para vender, essa máquina de cinema de um lado, passou o filme numa festa. Aí o povo foi se conhecendo. E aí a senhora se interessou? Não. Estudava, só era estudando, a besteira estudando 12, 13 anos. 14 anos, era só estudando. Talvez ele quem mais olhava para mim, mas eu só era aquela besteira de menino de engenho, né? De menina que não pensava em paquera, como o povo diz hoje. Como era uma menina de engenho, dona Bia? Uma menina de engenho nem era sabida e nem era também lá muito tola. Você, Maria Emília, tem saudade daquilo lá? Eu tenho. Eu não quero nem ver. Não quero nem ir lá. Por quê? Porque estou vendo que é uma destruição, não é? Isso está uma coisa horrível. Eu nasci e me criei, fiz minha primeira comunhão, me batizei, casei, tudinho. Para voltar agora, eu não tenho coragem, não. Esse engenho hoje está sem terra. Está destruído. Eu fui lá uma vez. Todo mundo de meu pai foi destruído. Corredor está destruído, Itapuá está destruído. A senhora sente naturalmente Eu fico muito triste, mas é a vida, né? Ele começou, de certa maneira, ele já começou a retratar a decadência, né? Agora, é lamentável que o poder público no Brasil não se aperceba do patrimônio, inclusive arquitetônico, que está se perdendo por aí. Porque, veja bem, se a gente, por enquanto, eu ainda visitei o engenho Itapuá, de uma maneira que a gente via o mundo de Zelinho do Rego
no mesmo estado em que ele viu. Mas agora, como é que a juventude vai ver com os olhos aquela obra arquitetônica, o engenho como centro econômico e social de uma cultura, esse já desapareceu. E a obra de Zé Lins fala exatamente sobre isso. Mas que se conservasse, pelo menos, o aspecto físico dessa cultura, porque os estudiosos, os jovens estudiosos da obra de Zé Lins vão ver aonde? Onde é que vão ver aqueles engenhos dos quais ele falou? Isso, para mim, é aí que o Estado tem que intervir, não é? Que revelar um mínimo de sensibilidade. Mas é um dever do poder público. O engenho Itapuã não pode cair. Não pode, tem que ser restaurado. Dia 24 de janeiro de 99, nós, cerca de 131 famílias que vinha recente lá de Pipirituba, nós ocupamos a fazenda Itapuã, aqui nesse local, que era da companhia da usina São João. Aí, quando foi no dia 7, por volta de 2h30 para as 3 horas da tarde, chegou um carro branco, um Gol branco, conduzido pelo administrador daqui, seu Pequinha, né? Nós fomos lá e falar com ele. E nós fomos barrados com mais de 40 homens, armados de pistola R15, metralhadora, né? E o Pequinha, que é o conhecido como Pequinha, mas o nome dele é Moacir Joaquim de Albuquerque, ele assassinou um dos nossos companheiros, que foi Antônio Joaquim Teotônio. Esse aqui com bala de rifle 44. Quando morre um companheiro, é que o INC, né, dá uma de bom para a imprensa, desapropriar a área para os trabalhadores. Por que não fez isso antes? Sálvio? Sálvio? Opa! É o Vladimir. Vamos entrar? Vai ser. As emergências, você sair de casa de madrugada para tomar um café, é combate, pronto, o fogo, pronto. Você já está com café na sua mesa. Em 2 minutos ele esquenta, já está fazendo, porque você... Ali é a sua panela. Fazer feijão, aí faz o feijão, deixa aí. Mas aí eu como 2 dias e depois jogo fora, porque claro, não consome tudo, né? É, claro. A gente pode ir, a gente pode passar para o outro cômodo aqui. Tu sobrevive, a tua atividade principal hoje, qual é? Assim. Vladimir, eu estava fazendo dedetização, mas o médico... Estava fazendo? Dedetização, eu estava com uma firminha de dedetização, filme individual. Mas o médico me proibiu de mexer com veneno, porque ataca o sistema nervoso. Sistema nervoso? Walter, ele andou nos colégios, vendo a infância, vendo porque ele queria um personagem que tivesse uma relação de identidade com Zé Lins, que tinha sido vítima de um assassinato do pai matando a mãe. Então ele queria uma criança que expressasse tivesse esse sentimento. Que Walter encontrou esse amargo que ele procurava na infância, na especificidade de Sávio, né? Exato. O menino dos olhos tristes, como o pessoal da imprensa rotulou, né? Esse é o menino dos olhos tristes, foi escolhido tudo, o menino de Gênesis, sabe? Hoje que idade você tem, sabe? 52. Essas listas sobre o roubo que hoje. Se a gente está filmando agora, ninguém está mexendo com o filme. Mas... Não, eu queria que você não incomodasse, porque a gente está trabalhando, a gente está fazendo um filme aqui. Ninguém está aqui esperando graça. O nome dos assaltantes que me assaltou aqui, era bom. Não tem não. Isso aí aconteceu, foi tudo em decorrência dessa sintonia, que é ligada na minha cabeça desde muito tempo, porque é um... Como é essa sintonia, sabe? Aliás, você me mostrou aqui... É o mesmo processo de Mostra aí. Você tem aqui. É aquela defesa, é baseada na lei de Darwin.
do corpo, a matéria em repouso, o corpo em repouso, o corpo em descanso, quando ele recebe uma força externa, uma energia externa, provoca um conflito no corpo de massa em repouso. Sim. Parece que você também usa proteções. São defesas. Isso aqui é uma defesa espiritual que é aço, entende? Isso aqui é uma defesa elétrica. Então, como uma colherzinha? Porque a questão aqui é o aço, entende? Porque o aço, ele defende a espiritualidade, entende? Sim. É contra as coisas, espíritos imundos, como diz Allan Kardec. Aqui tem uma corrente elétrica programada, que eu programei, entende? Eu fiz uma corrente elétrica programada no meu pé direito e no meu pé esquerdo eu aterrei, entende? Isso é um ferro que você pode encontrar no poste. Isso aqui é ferro. Isso aqui você não tem aquele terra no poste? Eu sei. Isso aqui é um terra. Aqui para não gerar corrente elétrica nenhuma nesse pé. Você conheceu a tia Maria? Conheci. Já velhinha? Já, ela tinha 90 e poucos anos. Era uma pessoa amadíssima por todo mundo. Você me disse que ela tratava muito bem aqui. Tem um negócio de um bolo, tinha uma canjica. Ela mandava sempre presentes para a equipe, para volta. Porque, então ela preparava aqueles pirex grandes e canjica e botava o texto em canela. A equipe do Menino de Engenho, o Menino de Engenho. Aí botava em canela escrito numa canjica amarela, porque a canela é marrom, né? E ficava bonita aquela coisa. E como era a frase? A equipe do Menino de Engenho, o Menino de Engenho, ela mandava. Podemos sair? Pode acompanhar, viu? Para poder a gente patapuar. Ô, sabe, aqui, onde a gente está, você se lembra em qual desses arcos foi a filmagem quando você chega? A filmagem foi aqui, nesse arco. Nesse aqui? Carlinhos, que é isso? Acabou. Bom dia. Tá bom? Tudo bom. A criançada aí toda, seu neto? Você sabe? Ali, ó. Sim. Eu acho que era ali que tinha o sobrado do André Vital de Negreiro. Sim, era ali, destruído. Acabou, não tem mais nada, não tem nenhuma marca, nem excesso de tudo. Aqui foi feita uma cena que tem uma importância vital no filme. Foi a cena do beijo. Foi aqui, nessa mangueira, foi feita a cena do beijo. Agora, houve uma mudança muito grande, porque essa é uma plataforma toda de cimento e era uma marca registrada do engenho, do coronel Luiz Paulino, porque isso era muito cuidado, muito limpo. E tinha os bancos em cada mangueira desses, eram várias mangueiras, foram destruídas, ficou só a mangueira do beijo, que era essa. Sob o ponto de vista da câmera, seria mais ou menos isso, o beijo. É o banco e o beijo com o garoto e a menina. Não existia esse matagal, parece que Não, isso aqui era um laranjal. Em volta de toda essa plataforma de cimento, onde a gente tomava banho, era tudo laranja. Tomavam banho aqui perto? Aqui. Então a equipe inteira vinha para cá todo dia, tomar banho antes do almoço. Você pode caminhar até onde era que tomava banho? Banho? Claro, é aqui. É onde você pode ver. No tempo era uma coisa fantástica, porque a ducha era um peso de 1 quilo a 2 quilos de água na cabeça da gente. E era super bem cuidado, tudo era bem limpinho, era uma plataforma de cimento. O Geraldo Del Rey, o Walter, ele vinha, tinha o Paulo Melo, o Júlio Bressani, que passou a ser cineasta depois da assistência no Menino de Engenho. E a equipe inteira vinha, o elenco inteiro vinha. Então era um ponto de encontro aqui, depois das filmagens, que a gente se encontrava aqui. Em seguida a gente ia para cá. Era um recreio, né? Era, porque a gente ia para cá daqui. Morreu de cirrose provocada por mais de 2 crises de xistosomose
Schistosoma pegou Zé Lins mais de uma vez nas águas do Rio Paraíba. Dr. Silva Melo, que era o grande gênio da medicina naquela ocasião, e o grande clínico especializado em matéria de fígado, matéria hepática, Clodoaldo Viana, confirmou-me Schistosoma. Contraiu quando era menino, e o que ficou de Schistosoma foi cavando os seus canais biliares ali por dentro, entupindo. Ele, quando saiu do coma, no terceiro dia, saiu de manhã, Naná, sua mulher, que também já atravessou o rio, se fez uma roda, estavam as duas filhas, estavam os genros, e estava Odilon. Eu estava, não lembro mais. Aí a Naná perguntava, ele falou, abriu os olhos. Quem é esse? Se fazia rodar, depois se descansava. Ela tornava a perguntar porque ele começava a articular fonemas, não é? Ba, na, porra. Aí começava a dizer porra. Aí ele se deu conta que estava fudido ali na cama. Porra. É que esse porra era de tristeza mesmo. Pô, eu tô fudido. Porra. Porra. É isso que eu estou vendo. Ele vivia dois sofrimentos simultâneos. O sofrimento das dores, do mal-estar, dos incômodos físicos, com o sofrimento de ter de construir o engano de que ele estava bem. A preocupação de não entristecer a vida dos seres que o amavam. Aí sofria escondendo o sofrimento e querendo esconder dele. Agora vem a sutileza do sofrimento. E querendo esconder dele que ele estava entrando para o território sombrio. Porque hemorragia, ele vomitava e o sangue lhe saía pelas fezes. E eu me enganava também, muitas vezes, porque eu limpava Zé Lins quando ele defecava. Eu limpava Zé Lins, mas ele está aqui com a cabeça, eu limpava ele assim. Eu aqui limpava. Então, Demelo, está saindo? Não, está quase bom. Zé do Rego, não sei como, está quase bom, mas deixa eu ver o pano. Não, Zé, não se incomoda. Eu pegava e jogava o pano lá. Caixa que tinha para ele não ver. Em compensação, quando parava e ele podia se levantar e caminhar e ia cagar lá no vaso sanitário e saía uma fezes que ele chamava de admirável, ele não deixava da descarga. Eu ia trabalhar de tarde. Ele dizia, espera o Demelo chegar para o Demelo ver. Porque eu sei que o Demelo, ele sabia que eu ia ficar feliz de ver aquela obra maravilhosa, como dizia, notável. Ele estava no 10º andar do Estado de Servidor do Estado, numa suíte muito confortável. E cabia a mim filtrar os jornais, porque diariamente davam notícias, as colunas davam o estado de saúde de Zé Lins. O número de visitantes, de torcedores do Flamengo, de anônimos, que pediam licença para subir. E ele uma vez brigou com o Naná, porque Naná apenas pediu que o torcedor anônimo deixasse lá o nome. Disse, não, deixa ele entrar, é o irmão do Flamengo. Então, vamos lá, eu filtrava o jornal. E ele pedia que eu lesse as matérias. Eu li o titular. Juscelino fez isso. Juscelino que visitou 2 vezes Zé do Rego, hein? Juscelino teve esse gesto muito fino de visitar Zé do Rego. Um dia eu leio para ele que uma menina muito pobre, porventura instigada pela própria mãe, ela foi roubar o leite da porta de uma mulher que morava no 2º andar de um edifício.
Era um tempo em que os leiteiros deixavam a garrafa de vidro ali na porta da casa. No instante que ela está se apanhando a garrafa, a porta se abre, a dona Risoleta percebeu o ruído ou não percebeu, foi buscar o seu leite, dá com a criança roubando, agarra a criança para dentro da casa e chama a polícia. A menina amedrontada livra-se da Risoleta e se lança pela janela. Eu saí, fui trabalhar, quando voltei na hora do almoço, ele me diz: Demélio, nós temos um trabalho a fazer, nós temos que defender essa menina porque ela está sendo tratada no hospital. Mas nós vamos dar um telefonema. Para quem, né? Para a mulher, que chamou a polícia porque a menina estava levando leite. Quando eu chego ao hospital com o telefone da dona Risoleta, o Zé Lins estava iluminado. Eu já tenho tudo preparado. O amigo, sente, por favor, vamos ensaiar. Ensaiar? Ensaiar. Ele ensaiou, pelo menos me fez repetir umas 6 ou 8 vezes o texto, o tom e o timbre de voz. O seu tom de voz tem que ser com que ela acredite. E eu dei o seguinte telefonema. Disquei, disse alô, atendeu, alô. Eu disse, olá, quem fala? Será minha amiga, querida amiga Risoleta? Sim, sou eu, sou eu. Quem fala? Não se preocupe, dona Risoleta. Eu estou lhe telefonando para dizer que o seu gesto foi admirável. Não sabe quanta alegria o seu gesto me deu, por isso estou telefonando para lhe dar não apenas a minha solidariedade, mas a sua confiança de que eu sempre estarei a seu lado. Eu nunca vou desampará-la, porque estarei sempre a seu lado. Mas quem é que está falando? É Satanás, desgraçada! Quando eu ouço aquela gargalhada maravilhosa do Zelinho lá na cama. E eu chorei de alegria. E nesse dia do telefonema, eu cantei para ele a primeira das 2 canções que compus para alegrá-lo. Eu disse, pedaço de mundo, tão verde e bonito, é um verde infinito, fazendo festa no chão. É o Nordeste embandeirado com a cana de pendão. É o Nordeste embandeirado com a cana de pendão. Nunca... Aí lembro o dia da grande alegria dele que o doutor Teobaldo permitiu que ele tivesse uma televisão e visse um jogo do Flamengo. Flamengo e Madureira pela televisão, pela TV Tupi. Colocaram a televisão. No primeiro, o doutor Teobaldo Viana veio ao lado. Eu assisti. No primeiro gol do Flamengo, ele mandou desligar a televisão. Sentiu já o Zé Lins alterado. Era um tempo esse em que, já certa a morte de Zé Lins, sem grandes esperanças, começaram a chegar, porque com muita propriedade, Henrique Simas, que foi casado com Betinha, sua filha primogênita, chamava de os urubus. Eram os candidatos, futuros candidatos à vaga dos Zé Lins, que iam vê-lo como estava. No 8º dia antes de morrer, ele me chamou de seu, pela primeira vez, seu Demélio. Não nesse tom, seu Demélio. Agora é só sofrer. E esse sofrimento, eu lhe garanto que é maior do que a própria morte. Ele foi falando cada vez menos, amortecido. Ele fazia esforço enorme para se coçar. A infecção generalizada no corpo produz a coceira. Aí eu ia e ajudava ele. Ele fazia assim com a cabeça, agoniado, e eu coçava. Ele fazia como... Aí eu ouvi a última frase de Zé Lins, coça nos cuibas. E eu metia a mão e cocei-lhe os vagos, com força. E eu vi o rosto do meu amigo aliviado. Então ele foi submetido a uma cirurgia que consistiu no chuleio das veias do esôfago. Abriram-lhe, tiraram-lhe 2 costelas, e o doutor Abdala foi-lhe ao esôfago e costurou.
chulei. Zé do Rego não resistia à operação. E no terceiro dia, o organismo dele deixou de funcionar. Ele não eliminava nada mais. Os órgãos, a chamada falência dos órgãos. O Teobaldo Viana me chamou e disse: ele não passa da meia-noite. Então telefonamos para Luiz Jardim, telefonamos para João Condé e telefonamos para José Olímpio. E esses amigos com as 3 filhas e os 3 genros assistimos Zé do Rego expirar. Eu senti que o mundo mudava. Parte daquele instante. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Eu me lembro que a linha média do Flamengo estava ao lado do féretro do Juscelino, no instante que Juscelino foi se despedir. Biguá, Bria e Jaime estava lá, como estava o goleiro Jurandir. E o nego Jaime chorava, e Biguá chorava. E eu fiz essa canção. Menino perdido, menino de engenho, de tanta saudade me ponho a cantar. Menino perdido, oh, menino de engenho, eu faço esta canção só para te recordar. Recordo o teu canário, como ele cantava, teu carneirinho branco chamado Jasmim. Recordo teu avô, o teu bonito avô, teu canavial verde que não tinha fim. A velha sinhazinha não gostava de ninguém, mas Maria menina te queria tanto bem. Pronto, acabou, sabe? Mas Maria menina... O que eu fiz não é coisa de espanto. Pode ser que ainda venha a acontecer coisas de espanto. Quer dizer que não está ainda totalmente satisfeito com a sua obra? Ainda não. Nenhum artista poderia estar satisfeito com a sua obra.